Bom dia, bom dia ao povo e à nação brasileira. Bem, hoje, dia 2 de novembro de 2021, de pronto aqui estamos para esclarecer as revelações dos segredos e mistérios do Pai Eterno, do Espírito Santo do Senhor Jesus, o espírito de profecias sobre mim em nossos dias, né? Portanto, devo alertar, né, a nação e a população brasileira, querendo ou não, toda a população brasileira está sob maldição e a condenação. E por quê? Porque todos são seguidores ou imitadores de líderes políticos e religiosos que em nada condizem com a palavra do Senhor, né? Portanto, no dia de hoje, dia 2 de novembro de 2021, venho alertar a todos no que diz respeito a essa data festiva ou comemoração diabólica, né? Diga-se, uma comemoração diabólica, satânica, idólatra e corrupta, como é o dia de hoje. Porque por força da lei federal, de número 10.607/2002, o Brasil e o mundo inteiro, né, está caminhando a passos largos a maldição e a condenação eterna. Ou seja, no dia de hoje, todos, né, a população brasileira, e por que não dizer mundial? Porque no Brasil hoje é comemorado o dia dos finados, o dia dos mortos. Mas isso não determina a Bíblia, isso não está escrito na Bíblia. Então, mediante aos fatos e acontecimentos que está ocorrendo no dia de hoje, né, é por essa razão e motivo que a população brasileira está sob maldição e a condenação, porque deixaram de adorar as datas festivas da Bíblia para adorar, lembrar e guardar datas festivas, datas comemorativas, criada ou ainda elaborada por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né, do sistema geopolítico, religioso brasileiro e mundial. Ou seja, por força da lei, eu já falei e volto a repetir, por força da lei, 10.607/2002, todo brasileiro é idólatra, todo brasileiro é corrupto, todo brasileiro é hipócrita. Porque deixando de adorar, ou de guardar, ou de lembrar o sétimo dia de sábado, conforme o 4º mandamento, a população brasileira e mundial se esqueceram do dia do Senhor. Mas daí veio o homem insensato, o homem terreno, carnal, capitalista e materialista, e criou dias, né, para ser lembrado ou guardado, dias diabólicos, satânicos, corruptos, hipócritas ou idólatras, como é o dia de hoje. E tudo por força da lei federal 10.607/2002. Ao passo que o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo,
né, por meio de Cristo. Lembre-se, tudo foi criado ou gerado por Deus, pelo Pai, o Criador, por meio de Cristo. E por meio de Cristo o Senhor deve restaurar, né, toda a sua vinha, o reino dos céus, que foi danificado outrora pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Mas estes assuntos, estas mensagens bíblicas ou proféticas de Deus por meu intermédio, ninguém quer ouvir. Não interessa a ninguém, né? Até agora só tem 2 pessoas. Eu gostaria que essas 2 pessoas, se pudesse, me desse aí uma resposta sobre o áudio, o som. Agora só tem uma pessoa, né? Ou seja, assuntos que diz respeito à restauração da vinha do Senhor, assuntos ou temas bíblicos ou proféticos no que diz respeito à restauração do reino de Deus, a ninguém interessa. A ninguém interessa. De certo que a palavra de Deus, ela afirma que o seu povo, né, a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, o seu povo perece, né, por falta deste conhecimento de Deus, né, do verdadeiro discernimento do Senhor por meu intermédio em nossos dias. Então hoje, dia 2 de novembro de 2021, toda a nação e a população brasileira estão comemorando, né, uma espécie de aniversário do diabo, né, por meio desta data festiva, a lembrança dos mortos. Se os que estão vivos na carne e no sangue, se os que estão vivos e estão mortos espiritualmente, né, eles criaram essa data festiva, né, para ser comemorado a cada dia 2 de novembro de cada ano. Mas o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, né, você pode ver ali atrás, né, ali atrás no banner, tem o sábado da lua nova, bem aqui assim, né? Não, ali para trás, né? Tem o sábado da lua quarto crescente. O sábado da lua quarto crescente é o primeiro, né? Eu tô oposto ao banner atrás. Esse sábado do Senhor, esse dia santo e sagrado do Senhor, ninguém lembra. Nem a igreja judaica, de onde partiu ou de onde saiu todas as merdas e abominações, né, que hoje podemos ver, sentir ou presenciar, ninguém lembra. O sábado da criação de Deus, né, tudo bom. Oi, tudo bem. Que lei é essa? Bem, é a Sou Jujubes, né? Tudo bem. Que lei é essa? Bem, ela já deve ter saído. É a lei de Sião. E o que é a lei de Sião? É o selo do Deus vivo escrito na fronte ou na testa, né, dos escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias. Então, a lei de Sião, né, ela perguntou: que lei é essa? É a lei de Deus, é a lei do eterno Criador por meu intermédio em nossos dias. Mas já saiu, né, já não tem mais ninguém. Né, está zero de audiência, né? Enfim, devo dar glória a Deus, sabe por quê? Porque ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente. Em primeiro lugar, porque todos já foram avisados, né? Todos já foram avisados outrora por meio do Antigo e do Novo Testamento. E agora estão sendo avisados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de profecias, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim. Então, né, a quantidade de pessoas
né, que não há ou não existe, né, em minha live, para mim não faz diferença. Não faz diferença porque o juízo divino do Senhor está próximo. E depois do juízo divino de Deus, aí vem o juízo do Filho. Vem o juízo do Filho. Através do tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos. Né? E com certeza muitos haverão, né, milhares de milhares, haverão de falar perante ao tribunal de Cristo, que haverá de julgar vivos e mortos, que não sabiam de nada, Problema vai ser, né? Vai ser de quem não quis saber da verdade imutável do Senhor por meu intermédio, né? Em primeiro lugar, eu já falei, volto a repetir, outrora, por meio do Antigo e do Novo Testamento, todo mundo já foi avisado. Todos já foram avisados, né? E porque foram avisados, ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente, né? Portanto, como diz a imutável palavra do Senhor, muitos foram chamados ou são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos serão os escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias. E esses escolhidos, somente serão escolhidos aqueles que aceitarem o selo de Deus na sua fronte ou testa. E o selo de Deus, por meu intermédio, é a lei de Sião. A lei de Cristo Jesus Sião. Né? Ou seja, os escolhidos de Deus, por meu intermédio, não serão aleatórios, como faz o espírito do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos. Os escolhidos de Deus por meu intermédio, né, ocorrerá desta forma. Como? Ponto de interrogação, né? Os escolhidos de Deus por meu intermédio serão escolhidos de Deus após o terceiro ai da grande tribulação de 3 dores. Os escolhidos de Deus por meu intermédio serão escolhidos de Deus por mim mesmo, logo após a sua ressurreição espiritual, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Então, os escolhidos de Deus por meu intermédio não é uma escolha aleatória conforme vocês fazem no espírito e poder do diabo e de Satanás, na consciência ou na mente, na memória de cada um. Mas os escolhidos de Deus por meu intermédio, né? Os escolhidos de Deus por meu intermédio serão aqueles que haverão de aceitar, receber e confessar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, em sua fronte, né? Em sua fronte, testa ou memória. Ou seja, diferente da escolha do espírito do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos ou religiosos, por meio da população brasileira ou mundial, são escolhas aleatórias, né? São escolhas aleatórias. Mas os escolhidos de Deus por meu intermédio não é uma escolha aleatória. Em primeiro lugar, porque o escolhido de Deus por meu intermédio, necessariamente, né, para que ele venha ressuscitar ou participar da primeira ressurreição espiritual que haverá para o trigo, porque o joio vai continuar, vai permanecer morto espiritualmente, para acordar ou ressuscitar espiritualmente só depois do milênio.
E a diferença entre a primeira ressurreição espiritual, né, para a segunda ressurreição espiritual ao joio, né, é que o trigo vai ressuscitar agora no princípio do milênio, mas o joio vai permanecer morto espiritualmente e vai ressuscitar para a vida da condenação eterna no final do milênio, né? Ou seja, ao passo que o trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve ressuscitar agora em nossos dias, logo após o selamento, logo após o batismo, logo após o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o novo rebanho de Deus, por mim mesmo, vai participar da primeira ressurreição espiritual para o trigo. E então, após o milênio, vem a ressurreição espiritual para o joio. Todavia, o trigo que ressuscitou anteriormente, no princípio ou no início do milênio, o trigo vai ressuscitar para a salvação, para o galardão e a vida eterna. Mas o joio, passado o milênio, passados 1000 anos, o joio, né? O joio vai ressuscitar para a vida convide Aloísio, deixa eu convidar aqui. Que lei é essa, né? Então, deixa eu ver aqui o que vai dar. Então, como convite enviado. Então eu estava falando sobre a primeira ressurreição espiritual e a segunda ressurreição espiritual, né, que haverá para o joio. Ou seja, haverá duas, né? Haverá duas ressurreições, né? Uma para o trigo e outra para o joio. O joio, quando acordar, quando despertar, né? Vai despertar, vai ressuscitar, vai acordar para a vida da condenação eterna. Então, muito embora haverá duas ressurreições espiritual, né? Uma para o trigo vai ressuscitar para a vida eterna, para o galardão eterno, né? Para a salvação eterna. Aqueles que ressuscitarem, aqueles que receberam, aceitaram ou confessaram a lei de Sião, né? A lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio, esses haverão de participar da primeira ressurreição espiritual. Mas aqueles que não receberam, não aceitaram e não confessaram a lei de Sião, o selo de Deus, né, por meu intermédio, escrito em sua fronte, ou testa, ou memória, a consciência racional, esses vão continuar mortos espiritualmente. E vai chegar o milênio, o final do milênio, e no final do milênio, eles vão ressuscitar, porém para a condenação eterna. Né? Interessante anotar que eles vão ressuscitar, o joio vai ressuscitar espiritualmente para a vida da condenação eterna e vão participar da segunda morte espiritual. Ou seja, vão ter o prazer ou o desprazer de ressuscitar espiritualmente, né? Mas vão receber o veredito final. Por quê? Porque no tempo da graça de Cristo, anteriormente ao eterno fechar da porta da graça de Cristo, né? Ninguém ouviu, ninguém acreditou em mim, ninguém obedeceu, ninguém procurou obedecer ou acreditar em mim, né? E portanto, por este motivo ou razão, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio, né? Conforme determina a imutável palavra do Senhor, ainda resta um selamento.
É o batismo. O batismo. E esse batismo, né, não é feito por nenhum homem terreno, carnal, capitalista e materialista. O batismo pelo Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, o batismo de Deus só deveria ocorrer por meio de Cristo, por meio do último Adão, do último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para este tempo ou época. O batismo de Deus, o batismo ou selamento pelo Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, só deveria ocorrer por meio do próprio Messias, do eterno Criador em vida em nossos dias, né? Justamente por esta questão. Hoje, dia 2, né? Hoje, dia 2 de novembro de 2021, todo brasileiro, né? Para não dizer o mundo inteiro, todo brasileiro está adorando, idolatrando, guardando e lembrando esse dia diabólico. Esse dia é um dia diabólico, satânico e corrupto, o dia de finados, o dia dos mortos. E o que é pior, por força da lei federal, de número 10.607 de 2002. Isso é uma abominação. Por quê? Porque esse dia dos mortos não existe. Esse dia dos mortos, né, pela imutável palavra do Senhor, pela indivisível palavra do Senhor, o dia dos mortos não existe. Assim como não existe o dia da padroeira do Brasil, não existe o dia 7 de setembro, não existe na Bíblia o dia 21, o dia de Tiradentes, não existe na Bíblia o dia 1º de janeiro. Né? E, portanto, toda a população brasileira é idólatra, corrupta, né? É hipócrita, porque deixando de comemorar as datas festivas, os dias bíblicos, todo mundo estão comemorando datas festivas criadas ou geradas pelo espírito do diabo e de Satanás através da população mundial. De certo que o dia de sábado, o dia do Senhor, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, está relacionado com o 4º mandamento. E toda a população mundial se esqueceu do 4º mandamento. Então, porque eu deveria guardar e lembrar dias diabólicos e satânicos, como o dia 12 de outubro de cada ano, ou ainda porque eu deveria guardar e lembrar, ou idolatrar, ou ainda adorar o dia de hoje. O dia de hoje, se a população mundial viva na carne e no sangue, todos estão mortos espiritualmente. Isso me faz lembrar o que o Senhor Jesus Cristo disse para um certo seguidor no passado, né? Me parece que um jovem, ele disse: mestre, que quer dizer rabi, deixa-me enterrar meu pai. E ele disse para aquele seguidor: olha, cuida de ti, né? Cuida de ti e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então a minha questão, mediante a este testemunho bíblico da imutável palavra de Deus, é: se aqueles que já se foram retornaram ao pó da terra e não tem mais memória, né? Não tem mais nenhuma lembrança, né? Por que eu deveria comemorar um dia como hoje,
um dia diabólico, apócrifo, um dia idólatra, corrupto e corrupto. Ah? Se ao que estava vivo, outrora seguindo o Senhor Jesus, se ao que estava vivo, outrora seguindo o Senhor Jesus disse, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Acontece que um tinha morrido fisiologicamente, ou patologicamente, biologicamente ou patologicamente, né? Já tinha morrido, mas tinha pessoas vivas na carne e no sangue. Mas aqueles que estavam vivos na carne e no sangue também estavam mortos espiritualmente. Então, aquele que morreu patologicamente ou fisiologicamente, aquele que morreu fisicamente ou biologicamente, porque a matéria, né? Porque a consciência, a alma, a memória, a lembrança, saiu dessa pessoa, já não existe mais. Então, aquele que está morto fisicamente, ou seja, retornou ao pó da terra, aquele que está vivo na carne e no sangue, também está morto espiritualmente. Não tem o Espírito Santo do Senhor Jesus, né, em si. Tanto é que aquele que está morto espiritualmente, porém tem vida na carne e no sangue, né? Tem vida na carne e no sangue. Aquele que está morto espiritualmente não sabe identificar, né, identificar o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E, portanto, foi necessário o Senhor me ressuscitar em primeiro lugar, para ensinar o certo ou o correto a todos vós. Mas quem deu ouvido a esta pregação justa do Senhor por meu intermédio? Porque já deve ter aí precisamente, aqui não diz a quantidade, o horário, né? Mas já devo estar com uns 20 minutos. E de lá para cá, no momento só tem uma pessoa, né? Então, o brasileiro, quer seja diretamente ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, todos são idólatras. A nação e a população brasileira está vivendo essa apostasia generalizada, hipócrita, idólatra e corrupta. Por quê? Pelo simples fato de que ninguém acredita em mim, mas todo mundo acredita ou lembra do dia de hoje, assim como lembrou do dia 12 de outubro, no dia da padroeira. E tudo por culpa ou consequência de uma lei federal, né? A Lei Federal 10.607/2002 e a Lei Federal 6.802/1980, né? Ou seja, quando ninguém está lembrando do dia santo e sagrado do Senhor, que é o sábado da criação, não conforme o calendário gregoriano ou judaico, porque são calendários diabólicos, satânicos, apócrifos ou corruptos. O calendário de Deus, ele é perfeito, ele é profético, é eterno. O calendário de Deus, os dias da semana da Bíblia, ele é lunar, então ele tem princípio e tem fim. Vai desde o primeiro dia até o último dia com o sábado da lua nova. Esse sábado da lua nova ninguém guarda, ninguém lembra. Mas hoje, dia dos mortos, hoje, dia dos finados, né? Por culpa ou consequência da lei federal, todo brasileiro é obrigado a lembrar, idolatrar e guardar, né, esse dia dos mortos. O dia dos mortos é lembrado, é idolatrado, é guardado, é adorado por toda a nação e a população brasileira. Por esta razão, se faz necessário, né,
que a lei de Sião, a lei de Sião, você pode ver ela ali na bandeira da Etiópia, né? A lei de Sião, como uma espécie de parlamentar espiritual ou profético de Deus, a lei de Sião não poderia ser gerada por nenhum parlamentar terreno, carnal, capitalista ou materialista. Mas os parlamentares podem sim aprovar e sancionar a lei de Sião, para que no lugar, né, do que vem ocorrendo ou acontecendo, no lugar do que está acontecendo no dia de hoje, com a aprovação e o sancionar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, é o selo do Deus vivo que cada membro do corpo da Igreja de Cristo, ainda no deserto, deve ter nos dias de hoje. Mas para que isso aconteça, para que a nação e a população brasileira venha verdadeiramente santificar-se ou purificar-se do seu pecado, posto que toda a população brasileira e mundial permanece em pecado. Todos são pecadores, pelo simples fato de que todos, eu disse todos, são transgressores da lei e do sábado da criação. Por quê? Porque o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, não é conforme o calendário gregoriano. O sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, sempre foi e o será conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas quem quer saber, quem quer ouvir estas revelações dos mistérios ou segredos de Deus, por meu intermédio em nossos dias, né? Se todos, novamente aqui mais um, pedindo para convidar, então deixa eu, né? Convite enviado, né? Eu até envio, né? Mas, de certo que, como eu estava falando, né? O sábado de Deus, o sábado da criação de Deus, tanto é que no quarto mandamento, o Senhor deixou escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele já sabia que a população mundial ia esquecer. Mas toda a população brasileira e mundial, sendo, né, servindo ao diabo e Satanás, né, estão blasfemando contra o Senhor. Porque aquele que se diz nova criatura, aquele que se diz morada do Espírito Santo, sendo morada do diabo e de Satanás, né, e permanece em pecado porque é transgressor da lei e do sábado da criação, está blasfemando contra o Senhor. E, portanto, dando continuidade ou falando desse dia, do dia de hoje, não só o dia de hoje, mas o 1º de janeiro, o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, hoje dia 2 de novembro, dia 12 de outubro de cada ano, né? Em relação ao sábado da criação, esse é o dia do Senhor que deve ser lembrado, idolatrado, adorado, guardado por toda a eternidade. Por quê? Porque dentre toda a imutável palavra de Deus, né? Dentre toda uma outra pessoa, outro também quer, né? Eu estou mandando convite, pô. Mas não sei o que está acontecendo. Vou aqui de novo aqui, ó. Convidar. Convite enviado. Manda o convite, né? E aí não sei o que está acontecendo.
duas pessoas, o Aloísio 054 e o Robson Borges 80, né? Convide para iniciar a live juntos. Já convidei, né? Já convidei. Até então ninguém se apresentou. Enquanto isso eu vou destrinchando, né? Eu vou revelando os segredos e os mistérios de Deus por meu intermédio, posto que o Espírito Santo de profecias é sobre mim. O Espírito Santo de profecias é sobre mim. E porque o Espírito Santo de profecias é sobre mim, o meu dever, para não dizer obrigação, é dar continuidade à revelação dos mistérios e segredos de Deus, principalmente no que diz respeito ao sábado da criação de Deus, né? Por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Se é que vocês estão cegos espiritualmente, né, para enxergar a glória de Deus sobre mim, se é que vocês estão surdos ou mortos espiritualmente, para não dar ouvido à imutável ou indivisível palavra de Deus por meu intermédio, eu vou lhes mostrar lá atrás no banner, né, para que vocês não sejam tomados por inocente, porque ninguém será tomado por inocente. Ninguém será tomado por inocente. Então, e para que depois ninguém venha dizer, né, que não foram avisados ou ensinados corretamente, né, lá atrás tem um banner. E abaixo da figura de 2 pessoas, né, aí nós temos o ciclo da lua. O ciclo da lua em 4 fases. Em 4 fases, né? O ciclo da lua em 4 fases. Então o sábado, o verdadeiro sábado da criação de Deus, ele é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? De certo que, conforme determina a imutável palavra de Deus, o Senhor afirmou dizendo que o sábado de Deus vai de um sábado da lua nova ao outro sábado da lua nova. Que diferente do sábado do calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Não tem princípio e nem fim. Simplesmente porque o sábado do diabo e de Satanás, o sábado anticristo, o sábado da besta, ele não é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. É aleatório. O calendário gregoriano e judaico é uma grande mentira, é uma farsa, é uma fraude. O calendário judaico é uma farsa, é uma fraude, é uma grande mentira. Semelhante ao holocausto judeu, o calendário judaico é uma farsa. Por quê? Porque eles dizem que é um calendário bíblico, porque dizem ser um calendário lunar e solar, mas é mentira. Então, o calendário judaico foi igual à farsa, à grande fraude, à grande farsa do holocausto judeu. O holocausto judaico, o holocausto judeu, no passado, né, foi uma grande fraude. Permanece sendo uma grande farsa, semelhante ao calendário judaico. E eu posso provar para vocês. Porque se o calendário judaico é uma grande farsa e uma fraude, porque dizem ser lunar, mas não guarda o sábado da lua nova. O sábado que eles guardam é o mesmo sábado maldito, diabólico, satânico e corrupto do calendário gregoriano. E no mês de outubro,
no mês de outubro, na linha do falso sábado, como esse que ocorreu no dia, hoje, terça-feira, dia 2, dia dos mortos, né? O diabo tem os seus dias para comemorar, mas o dia santo e sagrado do Senhor, ele não é comemorado, ele não é lembrado, ele não é sequer lembrado. Então o holocausto judeu, o holocausto judaico, é uma abominação, é uma mentira, é um grande engano. O holocausto judaico é uma farsa, é uma fraude, para que Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, permaneça roubando, praticando a extorsão, continue praticando a distorção e a adulteração de toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. O holocausto judeu ou judaico, o holocausto judaico, é uma grande farsa e uma grande fraude, semelhante ao calendário judaico. Por quê? Porque o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é uma farsa. Então, não há nenhuma diferença entre o calendário judaico e a grande farsa, a grande fraude do holocausto judeu. E sabe por quê? Porque o calendário judaico, os dias da semana do calendário judaico, não são os dias da Bíblia, não são os dias do calendário lunar. Por exemplo, o sábado da criação de Deus, conforme as 4 fases da lua, conforme o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ele vai de um sábado da lua nova a outro sábado da lua nova no mês seguinte. Né? No mês seguinte. Daí eu questiono a vocês, o calendário judaico, esse calendário apostasiado ou apóstata da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ele cumpre essa regra, ele cumpre os estatutos e os juízos do 4º mandamento? O calendário judaico não cumpre as regras, os estatutos dos mandamentos da lei de Deus. E por quê? Volto a bater na porra dessa tecla. Volto a bater na tecla. O sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, em sua 4 fases, 1, 2, 3, 4 fases, né? O sábado da criação de Deus não é conforme os dias da semana do calendário judaico ou gregoriano. No entanto, saiba que o sábado do calendário gregoriano é a mesma desgraça e a maldição do calendário judaico, que não é o sábado da criação de Deus, conforme o 4º mandamento. Dos 10 mandamentos, ou seja, de toda a palavra de Deus, seja através do Antigo e do Novo Testamento, os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. A palavra do Senhor não foi escrita por Deus, ela foi inspirada por Deus aos seus servos, os profetas, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus no passado. Mas a palavra de Deus, outrora inspirada pelo Senhor, pelo Pai e o Espírito Santo, ela foi revogada. Ela foi revogada. Ela foi revogada por quem? Pela humanidade, de uma certa forma, em geral, a princípio, né? Pelo falso profeta, pelo anticristo, pelo filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel. Olha só, o Arley Botelho 292, né?
precisa de tratamento urgente. Olha só, o Rony, 7 mil, né? Bem, só quero dizer para vocês, né? Para vocês, que o Evangelho de Deus, por meu intermédio para vocês, filho da desgraça, filhos da puta, do Satanás que eu carregue, o Evangelho de Deus por meu intermédio, para vocês é loucura. Então, tô nem aí para a opinião de vocês. Quero dizer para vocês o seguinte, é que o pecado está na transgressão da lei. E então, esse Warley Botelho 292, né? E o Ronei 70 mil, o pecado está na transgressão da lei. E todos vós são transgressores, violadores da lei. Mas a condenação eterna está para aquele que não crê em mim. Então, eu vou te dar uma palavra de conforto ou de consolo. Muito embora tu só fez aí uma crítica, né? Uma crítica. Eu vou te dar uma palavra de consolo e de conforto, né? Ai, Deus do céu. Bem, não é vocês com o espírito do diabo e de Satanás no próprio rabo, na consciência, na mente ou no coração de vocês que me vai tirar do foco. Então, dando continuidade a esta revelação dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio, né? Voltamos ao sábado da criação de Deus, né? Por meu intermédio, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, né? Em suas 4 fases. Ou seja, o holocausto judeu continua e continuará sendo, o holocausto judaico continua e continuará sendo a maior farsa já criada ou inventada pelo espírito do diabo e de Satanás através da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Sabe por quê? Sabe por que o holocausto judaico foi e permanecerá sendo uma grande farsa, uma grande fraude, uma grande mentira? Simplesmente porque o calendário judaico é uma merda. Porque alguém que diz seguir a imutável palavra de Deus, a indivisível palavra de Deus, né? Mas não condiz com o que está escrito, só pode ser uma grande farsa, uma grande fraude, né? Posto que o calendário judaico ele não obedece à regra ou os estatutos do 4º mandamento. Conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, Jerusalém foi quem adulterou. Jerusalém trocou os estatutos e os juízos do Senhor. E por quê? Porque rejeitaram. Jerusalém é a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Quem trocou todos os estatutos e os juízos, seja da lei dos tempos ou da imutável palavra do Senhor, não foi a igreja católica, não foi o Vaticano e tampouco Roma, né? Mas conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor, quem manipulou a verdade em mentira, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, foi Jerusalém. Jerusalém é a igreja prostituta. Jerusalém é a igreja covarde, latrocida, assassina e sanguinária dos servos, dos profetas, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ninguém morreu na cidade do Vaticano, né? Ninguém morreu na cidade do Vaticano, mas todo mundo mente ou ensina errado dizendo que na cidade do Vaticano se encontrou sangue dos servos, dos profetas, né? Ou seja, nenhum sangue
nenhum sangue foi encontrado na Igreja Católica, né? Se foi encontrado, não foi certamente quem deu princípio ou início a todo derramamento de sangue dos santos, dos inocentes do Senhor, foi a igreja apóstata ou apostasiada de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus por toda a eternidade. Mas a população mundial inteira, a humanidade inteira, vem ensinando errado a si e ao próximo, dizendo que no Vaticano se achou o sangue dos santos, dos profetas. Quando o último profeta de Deus para a nação pecaminosa de Israel, já depois que o Senhor tinha dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, o último profeta de Deus foi João Batista. Naquela época, até porque, se eu não me engano, a pedra fundamental, né, da Basílica de São Pedro, ela só foi inaugurada em 1503. Não era nem a pedra ou o alicerce da cidade do Vaticano. Não era, né? Não era. De certo que todo mundo andando a passos largos, a humanidade inteira andando a passos largos, continua no caminho da maldição e da perdição eterna. E por quê? Porque todos são transgressores da lei do sábado da criação, né? Ou seja, volto a explicar, volto a falar sobre o holocausto judaico e o calendário judaico. Porque se o calendário judaico é uma farsa, é uma mentira, porque não condiz com os estatutos e os juízos, né? Não só do quarto mandamento, mas de todos os 10 mandamentos da lei eterna do Senhor. Se o calendário judaico é uma farsa ou uma fraude, uma grande mentira, porque eles dizem que é um calendário lunar. Eles dizem que é um calendário lunar, mas eles mesmos não respeitam, não obedecem essa regra, esse estatuto ou juízo do mandamento eterno, o quarto mandamento esquecido por todos. Então, se o calendário judaico é uma farsa ou uma fraude, se o calendário judaico é uma farsa e uma fraude, porque eles ensinam errado dizendo, né, que é um calendário bíblico. Mas o calendário bíblico, ele é lunar. Ele segue o ciclo da lua em suas 4 fases. Portanto, o calendário bíblico ou lunar, ele tem princípio e tem fim. Mas o calendário gregoriano e judaico, ele não tem princípio e não tem fim. Então, mediante a imutável palavra de Deus, né? Mediante a imutável palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, eu posso afirmar que o calendário, não só o calendário gregoriano, porque o sábado do calendário gregoriano é a mesma merda do calendário judaico. Então eu posso afirmar, né, porque o Senhor me tornou em um homem espiritual. E como homem espiritual, ou profeta, ou profético, como homem espiritual, eu estou acima de tudo e de todos. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de profecias é sobre mim. É sobre mim. Né? E porque o Senhor é sobre mim, eu sou, ou ainda serei, sobre todos. Por esta razão, as revelações dos mistérios e segredos de Deus por meu intermédio a todos vós em nossos dias. Então, retornando ao calendário de Deus, conforme ilustração neste banner, né, atrás de mim, o sábado de Deus não é conforme o sábado do calendário gregoriano ou judaico. O sábado de Deus é assim, ó.
vou até, não sei se o áudio vai ficar bom, mas vou até lá um pouco mais próximo do calendário bíblico, que é lunar, vou explicar novamente, né? Ou seja, o calendário bíblico do Senhor, o calendário da Bíblia, o sábado de Deus, é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. E esse calendário bíblico, perfeito, profético e eterno, ele não muda. O calendário bíblico, perfeito, profético e eterno do Senhor, ele não muda, porque ele é um ciclo. Ele é um ciclo perfeito, profético e eterno. Então, o ciclo começa e termina com o sábado da lua nova. O sábado da lua nova quase não dá para ver, porque nele não há claridade nenhuma. Nele não há claridade nenhuma. Então nós sabemos quando é o último dia de cada mês. Mas eu também sei qual é o primeiro dia da primeira semana de cada mês. Então, o calendário de Deus, ele é perfeito, profético e eterno. Vai de um ciclo, vai de um sábado da lua nova ao outro sábado da lua nova. Com o calendário judaico ou gregoriano é uma desgraça. Não tem fim e não tem princípio, como tem fim e princípio o calendário bíblico. O calendário bíblico. Deu para você entender? Se é que ainda tem alguém aí, me parece que tem somente uma pessoa, né? Bem diz a palavra de Deus, através né, bem-aventurado e feliz é aquele que lê, ou ainda posso traduzir para hoje como ouve as palavras do Senhor por meu intermédio, né? Esses com certeza terão muito maior chance de participarem do reino de Deus em nossos dias. Por quê? Porque quando vier o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, ele não vai sentir nada. Por quê? Porque vai estar selado na fronte, na testa, com o selo de Deus por meu intermédio. Né? Você não vai encontrar o selo de Deus, a lei de Sião, por meio de ninguém que não seja eu mesmo. Entendeu? Então, voltando ao assunto profético, no que diz respeito ao sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, mediante o quarto mandamento. O ciclo da lua em suas 4 fases está relacionado, está direcionado, né? Está relacionado com o quarto mandamento, né? Não existe ciclo da lua, não existe o quarto mandamento, não existiria o quarto mandamento se não existisse antes a lua, o ciclo da lua, né? Tanto é que o quarto mandamento, ou a lei dos 10 mandamentos, depois do grande dilúvio, veio depois de 400 anos. O quarto mandamento, os 10 mandamentos, só veio depois do dilúvio, né? Depois da escravidão do antigo povo de Israel, veio só depois de 400 anos. Mas a lua ou o sábado da criação, o sábado da criação é o quarto mandamento. A lua, para vocês terem uma ideia, o quarto mandamento, ou a lua foi criada no 4º dia. E somente depois, no 6º dia, foi que o Senhor, né, no 7º dia, ele descansou. Ou seja, o quarto mandamento está direcionado ou relacionado completamente com os estatutos e os juízos, né? A lua, ou melhor dizendo, a lua ou
o ciclo da lua em suas 4 fases está relacionado com o quarto mandamento, está relacionado com os estatutos e os juízos do quarto mandamento. Ou seja, o sábado da lua nova, o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, né? O sábado da criação vai de um sábado da lua nova, o ciclo, até o sábado, né, da lua nova no mês seguinte. E depois que termina aqui, então, nós sabemos que depois do sábado da lua nova vem o sábado da lua quarto crescente. E depois da lua, né, depois do sábado da lua quarto crescente, vem então o sábado da lua cheia. Depois do sábado da lua cheia, vem o sábado da lua quarto minguante. E depois do sábado da lua quarto minguante, vem o sábado da lua nova. Ou seja, é o ciclo perfeito, um ciclo eterno, que não muda, é indivisível, incorruptível ou ainda inconfundível. Assim é o sábado da criação de Deus, restaurado pelo Senhor sobre mim, agora em nossos dias, os dias de hoje. Então eu pergunto, se é que ainda tem alguém assistindo, né? Me parece que sim. Agora são 2, né? São 2. Então eu pergunto, se o calendário judaico não obedece, estes estatutos ou regras, não obedece os estatutos e as regras ou os juízos do quarto mandamento, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, porque Israel ou os judeus caídos, apóstatas ou apostasiados de toda a terra, os judeus não lembram mais do sábado da lua nova. Se eles não lembram e não guardam o sábado da lua nova, né? Certamente eles não lembram e não guardam o sábado da lua quarto crescente, não lembram e não guardam do sábado da lua cheia, não lembram e não guardam do sábado da lua quarto minguante. Então eu pergunto, esse calendário, seja ele o gregoriano ou o judaico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, latrocida e genocida dos escolhidos de Deus, né? Neste caso, o calendário gregoriano e judaico é um calendário bíblico? É um calendário lunar? Se toda a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não segue as regras, os estatutos e os juízos do quarto mandamento, por essa razão, por culpa da nação pecaminosa de Israel, porque todo mundo idolatra, todo mundo é cúmplice ou simpatizante das merdas da nação pecaminosa de Israel. Por esta razão, todo mundo permanece em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. E portanto eu pergunto, se Israel, a nação pecaminosa de Israel, não guarda, não lembra, não idolatra e nem adora no verdadeiro sábado da criação de Deus, porque eu já expliquei como é o sábado da criação de Deus. Então, por esta razão eu posso fazer essa semelhança. Como homem espiritual levantado ou ressuscitado por Deus em nossos dias, né, como homem espiritual, eu estou acima de tudo e de todos. E por quê? Pelo simples fato que o Senhor é sobre mim. O Senhor é sobre mim. Por esta razão foi que o Senhor deixou escrito: o homem espiritual a tudo julga. Porque o homem espiritual pode julgar a tudo e a todos. Porque o homem sobre mim, como homem espiritual, né, como profeta de Deus em nossos dias, como homem espiritual, o Senhor é sobre mim. Se o Senhor é sobre mim, né, logicamente eu estou acima
acima desta população mundial inteira. Né? E por quê? Porque todos são pecadores. Eu já não faço mais parte desta transgressão. Por esta razão foi que Deus me ressuscitou em primeiro lugar. E só depois haverá de ressuscitar a esta igreja de Cristo, a minha igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Eu já não faço mais parte, né, desta transgressão alheia ao sábado da criação de Deus. Por esta razão o Senhor me ressuscitou em primeiro lugar, para mostrar, para revelar a todos vós que ainda estão mortos espiritualmente, né, como se deve proceder. Como se deve proceder em nossos dias. Portanto, a questão, né? Entrou aqui mais alguém. Nos dias de hoje não há pessoas para fazer julgamento. Olha só, ó. Lá entrou o filho das trevas, o filho do diabo e de Satanás. Nos dias de hoje, então, a palavra de Deus é mentirosa. Porque ela diz que o homem espiritual a tudo julga. Então ele está dizendo que, bem, em relação à humanidade inteira, porque a humanidade inteira realmente permanece em pecado. E são pecadores porque são violadores, são transgressores da lei do sábado da criação. Eu não estou mais nesse patamar, eu já saí de lá. Quando o Senhor me ressuscitou espiritualmente para a vida eterna, foi para ensinar vocês corretamente. Então eu já não sou mais um homem religioso, eu já não sou mais um homem terreno, carnal, capitalista e materialista, porque o Senhor me transformou e me deu uma nova vida e um novo nome, né? Então, eu não posso julgar ninguém. O Lóbulo Roy, 1991. Realmente, nesse caso você está certo, né? Você não pode julgar ninguém. E por quê? Porque ainda está na teia mundial de transgressores e violadores da lei do sábado da criação. Você não pode, nem você e nem ninguém. Mas eu, conforme o Espírito de Deus sobre mim, eu não estou nem fazendo juízo. Até então não estou fazendo juízo, não estou julgando ninguém. Só estou mostrando ou revelando, né, aquilo que deve acontecer ou ocorrer. Foi o que falei. Ah, tá. Ok, então. Bem, se eu disse algum desagravo ao amigo, né, no princípio eu não entendi, porque nos dias de hoje não há pessoas para fazer julgamento. Correto. Bem, dentro desse contexto generalizado de mulheres e homens terrenos, né? Eu não tenho culpa, ô amigo, se Deus me escolheu para fazer a diferença. Mas para que Deus viesse me escolher, conforme está escrito dizendo, o homem espiritual a tudo julga. Mas ele não pode ser julgado e ele não é julgado. Amém. Fica em paz. Para você também, sim, claro. Então, anteriormente ao Lóbulo Roy, né? Outras pessoas, né? Vem com críticas diabólicas. Ei, vai cortar esse teu cabelo. Não sabendo ele que essas atitudes, por si só, já o está condenando. Eu estou me referindo agora não ao amigo Lóbulo Roy, 1991, mas a outras pessoas, como deixa eu citar aqui o nome do porco. Aqui eu dou o nome do porco, né? Aqui eu dou o nome do porco, do filho das trevas. Foi o Arley Botelho, 292, vai fazer esse cabelo e a barba, louco. Olha só. A palavra de Deus diz que ninguém pode chamar a ninguém de louco, porque já é réu de juízo, confesso, né? Aí o outro, o Roney, o nome do porco agora é Roney, 70 mil. Já ele disse assim, precisa de tratamento urgente. Olha só, pra te ver como é que é as coisas.
Aí já tem uns que, bem, não é o caso do nosso amigo aqui, tá entendendo? Ele se retratou, e então se eu falei alguma coisa que o feri, eu peço desculpa, ou eu peço perdão a Deus, porque a ninguém eu devo nem favor, mas eu peço perdão a Deus, né, ao próprio Senhor em mim manifesto, se o magoei ou se o feri, porque afinal ele reconheceu aqui, né, ele reconheceu o seu problema. E ele, por si só, ele confessa, né, que todos estão mortos espiritualmente. E por quê? Porque são transgressores da lei. Eu já passei por essa merda. Como toda a população mundial, eu já passei por essa desgraça. Eu também fui pecador. Porque o pecado está na transgressão da lei. E todos são transgressores. Por quê? Porque não respeitam, não guardam a lei dos 10 mandamentos, não respeitam e não guardam o sábado da criação. Eu já falei sobre o sábado da criação de Deus, por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua. E também estou me referindo, né, em relação ao holocausto judeu ou judaico. E por quê? Porque senão toda a população brasileira ou mundial, todos são a favores, todos são cúmplices e simpatizantes da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Né? Você vê a nação e a população brasileira e mundial, né, com o selo do diabo na testa. O selo do diabo na testa é a desobediência, é a transgressão à lei e ao sábado da criação, que Israel sempre rejeitou. O maior transgressor da lei e do sábado da criação é a nação pecaminosa de Israel. E por quê? Israel não guarda o sábado de Deus? A igreja adventista do 7º dia de Satanás não guarda o sábado de Deus? Mentira! Ninguém está guardando o sábado de Deus. Porque o sábado de Deus não é o sábado dos homens ímpios do Brasil e do mundo inteiro, conforme o calendário gregoriano ou judaico de Jerusalém, a igreja prostituta, caída ou divorciada de Deus, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Olha só uma inconsciente, uma filha das trevas aqui, ó. Entra com situação, underline, se eu não me engano, barra embaixo, ou underline, Souza 1, fora Bolsonaro. Que porra é essa, cara? Rapaz, eu acho que é pra rir. Porque eu não represento e nem sou representado por líder político ou religioso nenhum. Aí entra uma desnorteada dessa, né, sobre Bolsonaro. Aqui não é Bolsonaro, não é Lula, não é nenhum. Eu não participo. Aliás, quero dar um aviso ao povo de Deus, que ainda está junto e misturado com o povo do diabo e de Satanás. Por esta razão é que todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Quero avisar ao povo de Deus que aqueles que não receberem o selo de Deus por meu intermédio em sua fronte, testa, memória, consciência ou alma, né, certamente não haverão de participar da primeira ressurreição espiritual para o trigo. Né? Eu já falei isso no princípio, no começo desta mensagem bíblica ou profética de Deus, por meu intermédio. Né? No entanto, né, certas pessoas caem de paraquedas, né, nessa live, né, porque todos, eu disse todos, mediante a imutável palavra de Deus, todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Então, aos verdadeiros escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias, né, que saiam, se apartem com urgência, né, tanto da religião quanto da política. A começar pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Israel não é mais o povo escolhido do Senhor. Israel não é mais terra santa. Israel não é mais terra sagrada. Mas vocês sabiam? Se vocês não sabiam, vão saber agora.
Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. Esta vaga da primogenitura está em aberto. E somente dois povos podem participar desta guerra ou batalha santa. Somente dois povos. Israel não pode participar desta guerra ou batalha santa sem derramamento de sangue de si ou do próximo. Israel não pode mais. E por quê? Porque Israel é uma grande farsa. Israel é uma grande mentira. Somente dois povos podem participar desta guerra santa ou batalha sagrada para tomar posse de tudo aquilo que é nosso. A primogenitura e a vinha do Senhor. A primogenitura e a vinha do Senhor. Eu vou testar o grau de apostasia de todos vós. Eu vou citar agora, eu não tenho aqui a Bíblia física, mas eu tenho a palavra de Deus em meu coração. Vocês lembram da parábola dos lavradores maus? Vocês lembram da parábola dos lavradores maus? A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre? Vocês lembram? Pois bem, está relacionado com Isaías 66:8. Está relacionado com Isaías 66:8. A parábola dos lavradores maus está em Mateus, está em Marcos e Lucas. A parábola dos lavradores maus é da seguinte forma: um certo senhor plantou uma vinha, o reino dos céus, o reino de Deus, e entregou a um primeiro povo, a nação pecaminosa de Israel, né? Só que a nação pecaminosa de Israel caiu, ela danificou a vinha do Senhor. E como está escrito em Isaías 66:8, a profecia de Isaías 66:8 não foi para Israel. A profecia de Isaías 66:8 pode ser para dois povos em nossos dias, né? Para isso o Senhor me ressuscitou para revelar os segredos e os mistérios de Deus, não só para a nação e a população brasileira, mas para a nação e a população etíope na África. Por quê? Porque o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Deus Criador, levantado por Deus, semelhante a Moisés, levantou uma serpente de bronze no deserto. O Messias de Deus em nossos dias, ele é brasileiro. Eu acho que de tanto importunar, para não dizer, encher o saco do Senhor, Deus é brasileiro, Deus é brasileiro, Deus é brasileiro, o Cristo do Senhor é brasileiro. Então eu vou revelar agora para vocês essa parábola dos lavradores maus, com Isaías 66:8, porque Israel e toda a população mundial afirma que as profecias de Isaías 66:8 foi para a nação pecaminosa de Israel a partir do dia 14 de maio de 1948. Porque dizem que Israel é a oliveira verdadeira. Dizem que Israel é a videira verdadeira, o relógio profético. E não é. Simplesmente porque a partir de Jeremias capítulo 3, versículo 3, 6, 8, 9, 12, 20, Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Então logo Israel perdeu a primogenitura, logo Israel perdeu a vinha do Senhor, Israel perdeu todos os privilégios. Então a vitória já está garantida, a conquista não. A conquista depende, né, para nós tomarmos posse daquilo que é nosso, a primogenitura de Deus, pode ser do Brasil ou da Etiópia, porque eu também tenho sangue etíope, né? Posto que, como filho biológico de Davi em vida, né? Como filho biológico, em primeiro lugar, de Abraão. Eu sou da carne e do sangue de Abraão, biologicamente. Isso não é só profecias. Isso não é só espiritual. Filho da carne e do sangue de Abraão, de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia, eu também tenho sangue etíope.
Então, por esta razão, porque o Senhor destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, hoje em dia, neste dia fatídico do dia 2 de novembro, em que toda a população brasileira ou mundial está comemorando o dia do diabo e de Satanás, porque essa data festiva ou comemorativa de hoje não é data bíblica. Não é data bíblica. Por esta razão, então, o Senhor me levou a esclarecer os seus mistérios ou segredos agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, devo relatar que somente Israel perdeu a primogenitura. Uma outra situação para reforçar, mais ainda a revelação de Deus por meu intermédio, o meio da terra, prestem bem atenção, o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, conforme determina a imutável palavra de Deus, através de Gênesis, através dos Salmos 74:12, através de Daniel 4:10, através de Isaías 19:18, 19 e 24, esse meio da terra, também chamado ou conhecido como umbigo do mundo, esse meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, nunca esteve situado na velha Jerusalém. Então, em primeiro lugar, o Messias de Deus é brasileiro. O Messias de Deus é brasileiro. O meio da terra entre os 4 pontos cardeais, conforme determinou a imutável palavra do Senhor, está dentro do estado de Roraima. Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Mas está todo mundo puxando o saco do falso profeta, do anticristo, do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel. Então, o meio da terra está dentro do estado de Roraima, sob as coordenadas geográficas territoriais de latitude 00 grau, 0000, metade da terra, linha do Equador, marco zero, com a linha de longitude de 60 graus, 38,45. Conforme o Senhor deixou escrito sobre o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, o Senhor me ressuscitou em primeiro lugar. Para, por meu intermédio, revelar isso a todos vós. Então, Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. O Senhor tirou a primogenitura, porque conforme Êxodo 4:22, me veio agora na mente, ou na memória, se alguém que está me assistindo, eu não sei qual a quantidade agora, se alguém que está me assistindo, eu queria pedir um favor de poder compartilhar para que mais pessoas também pudessem compartilhar o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno. As boas novas do Senhor por meu intermédio em nossos dias. E assim você passará a ser também um cooperador, uma coluna desta nova e eterna obra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Eu não sou. Se você já viu ou ouviu, se você deu uma mirada aí, deu uma olhada ou escutou mensagens bíblicas ou proféticas de Deus por meu intermédio anteriormente, você não vê eu pedindo nada, Mas agora, se você puder compartilhar, porque outras pessoas, se não têm esse conhecimento, é porque as pessoas que possam me ver ou escutar não estão compartilhando. Então, eu agradeço a quem estiver vendo agora no momento e puder compartilhar, para que as pessoas também tenham a mesma oportunidade. Pois bem, dando continuidade ao assunto, Israel perdeu o meio da terra, o meio da terra, também conhecido como umbigo do mundo, não está na velha Jerusalém, Então, o meio da terra está dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião. E aquilo que querem os judeus, apóstatas, caídos, falsos profetas e anticristos, porque eles querem a construção do terceiro templo,
de Salomão. Isso é abominação. O que deve ser construído, né, ou edificado por meu intermédio, é a nova cidade de Jerusalém no meio da terra. Então, Israel perdeu a primogenitura. Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Israel perdeu todos os privilégios, né? Israel perdeu a vinha do Senhor. E o meio da terra e o Messias de Deus é brasileiro. Então, somente duas pessoas... Oxe, então... eu acho que foi... devem ter... Ele não... fora Bolsonaro, seguiu o anfitrião. Olá, olá. Edailson, 596. Olá, bom dia. 19 mensagens, né? Ai, ai, ai. Seguiu. Você tem a vitória? A Vivian. Olha aqui, uma outra... Vivian... até o nome... Deus do céu, vou deixar isso para lá. Bem, vou me preocupar com aqueles que haverão de fazer parte, né? Eu não só tenho a vitória, eu tenho o selo de Deus, a lei de Sião, para ensinar, para selar, para santificar e purificar os escolhidos de Deus, purificar, santificar e selar os escolhidos de Deus